Pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula, tá bom? A gente vai começar aqui por uma planilha totalmente sem formatação, né? Então, a gente tem como objetivo organizar essas informações e, por meio dessas informações, aplicar algumas análises, tá bom? Então, é importante que você assista etapa por etapa, porque se você pular ali para a terceira, quarta aula, talvez não vai fazer tanto sentido para você. Então, assiste etapa por etapa para que a gente consiga ter ali um início, meio e fim, tá bom? Então, nossa primeira aula aqui é formatando uma planilha sem qualquer tipo de organização, né? Sem qualquer tipo de formatação. Ela não está formatada, ela está totalmente bagunçada, como vocês podem ver aqui. Olha só. Então, aqui em cima a gente consegue ver algumas informações como nome, sobrenome, registro, data de nascimento, setor, o salário dessa pessoa e o filial a filial que ela trabalha. Por muitas vezes, pessoal, eu tive experiência de, exportar informações de dentro de um sistema da empresa ao qual eu trabalhava, e por muitas vezes essas informações não vinham de forma organizada, tá. Então, como vocês podem ver, eu tenho uma primeira guia aqui que se chama CSV, tá bom. Que são planilhas que é uma planilha que eu importei de um sistema, tá aqui, tá bom. Eu tenho essa planilha já formatada aqui, ó. Então esse é o modelo aqui que eu quero aplicar nessa planilha chamada CSV, tá bom. Esse formatado aqui ao lado, nessa guia aqui, eu coloquei para quê? Para que a gente conheça ali, eh para que a gente consiga se basear por meio dela, tá, para que a gente consiga montar a nossa aqui. Beleza, a gente já conseguiu analisar aqui que as informações estão sendo separadas por vírgula. Então eu tenho aqui, ó, Nicolas, vírgula, Luiz, vírgula, 23.6715, vírgula, 26.753, né, e assim por diante. Então as informações estão separadas por vírgula. Nicolas, existe alguma forma de separar isso aqui por coluna? Por exemplo, eu quero o primeiro nome em uma coluna, o segundo nome e sobrenome, né? Na segunda coluna. Na terceira coluna eu quero o registro. Na quarta, data de nascimento. Na quinta, o setor e assim por diante. Tem como você separar esse tipo de informação, sim. Tá? A primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar aqui na coluna A. Deixa eu fechar isso aqui. Fechado. Clicar aqui na coluna A. Beleza? Beleza. Cliquei na coluna A. Agora eu vou aqui no campo chamado dados, tá bom? Na guia dados. Tem uma informação aqui, ó, que fica na ferramenta de dados, texto para colunas. Então eu vou vir aqui em texto para colunas, vai abrir essa caixinha. E dentro dessa caixinha aqui, pessoal, eu vou selecionar, na verdade já vai estar selecionada a opção delimitado, tá bom? Aí, ó, caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada tempo, cada campo, né? Cada campo. Então você vai apertar em avançar, tá bom? E aí, a pergunta que eu faço para você é: essas informações aqui, elas estão sendo separadas pelo quê? Elas estão sendo separadas por vírgulas, percebe, ó? Nicolas, vírgula, Luiz, vírgula, 23.6715, vírgula, 26.753, vírgula. Então, as informações estão sendo separadas por vírgulas. Então, eu vou falar para o Excel assim: Excel, eu quero que você separe essas informações em colunas distintas, por meio da separação por vírgula. Vou desmarcar a opção tabulação e vou marcar a opção de vírgula. Quando eu clicar na opção de vírgula aqui, eu vou ter essas informações separadas por vírgula. Então, o primeiro nome de cada pessoa eu terei na primeira coluna, a informação do segundo nome da pessoa eu terei na segunda coluna, a informação de registro eu terei na terceira coluna e assim por diante. Então, eu vou apertar OK, concluir. Pronto. Então, as informações foram separadas por coluna. Então, no primeiro, o primeiro nome, no segundo, o sobrenome, no terceiro, o registro, no quarto, data de nascimento, quinto, setor dessa pessoa e o salário filial. Então, a gente percebe já que a gente saiu de um nível muito bagunçado para uma planilha já com que a gente consegue entender o contexto, basicamente, tá bom? Beleza, eu vou dar um clique aqui na matriz, vou vir aqui entre a coluna A e B, vou dar 2 cliques, ó. Dei 2 cliques. Pronto, ajustei a planilha. Tá. Beleza, Nicolas, o que que eu posso colocar aqui agora nessa planilha? Eu posso destacar a cor do cabeçalho. Então, eu posso vir aqui, selecionar toda essa lista que está aqui em cima, vir em página inicial, no campo de preenchimento aqui, ó, de preenchimento. E colocar esse preenchimento aqui, azul, petróleo escuro, tá bom? E colocar as letras de cor branca, cor branca. Então, ó, coloca a cor branca, beleza. Então eu tenho informações do primeiro nome, sobrenome e assim por diante, como dito para vocês, tá bom? Eu tenho a opção de tirar essas linhas de grade do fundo. Tá vendo que eu tenho linhas de grade aqui, ó? Essas linhas
eu tenho a opção de tirar elas. Como que eu faço isso? Vou vir aqui na matriz, layout da página, vou vir no campo linha de grade e vou retirar esse, essas informações de linha de grade. Beleza, então eu tenho as informações já, ó, já tirei as linhas de grade, então podemos dizer que fica num formato mais profissional, tá bom? Nicolas, o salário aqui não era para estar em formato de moeda? Sim, pessoal, percebe que ele está em formato aqui, ó, de número geral, ó, número geral, ó. Então, se eu selecionar essa coluna aqui, vir aqui no campo de número, tá? Eu tenho a opção de colocar aqui a opção, ó, de formato de moeda. Eu quero que essas células fiquem em formato de moeda, moeda. Então, tá aqui, ó, RUS, R o cifrão, né? 4.500, 4.800, 14.500 e assim por diante, tá bom? Data de nascimento não está formatada, essa data de nascimento aqui está bagunçado. Como que eu faço, Nicolas, para colocar a data de nascimento de forma organizada? Clico sobre a coluna, venho aqui em número também, no campo de data abreviada. Então, quando eu clicar em data abreviada, eu sei que o Nicolas nasceu em 1973, eu sei que o João nasceu em 1992, o Lourenço em 1996 e assim por diante. Então, eu já tenho a informação de data de nascimento, tá? Outro ponto aqui é que a gente também pode organizar essas informações aqui, ó, de registro. Eu não quero que fique assim, ó, 23.67.15. Eu quero que fique 23.67, é, 671-5. Eu quero que todas as informações fiquem assim, de forma organizada. E não assim, 23.67.15, tá bom? Como que eu faço isso? Eu clico sobre a coluna, aperto Ctrl 1. Quando eu apertar Ctrl 1, vai abrir essa caixinha aqui, formatar célula. Eu vou selecionar a opção personalizado, tá bom? E vou vir aqui nesse campo de geral, vou apagar essa informação que está escrito geral aqui e vou falar assim, ó, Excel, eu quero que você coloque todos esses números nesse formato que eu vou digitar aqui. Então eu vou digitar 00, aí vou abrir aspas, tá? Ponto, aspas. Nicolas, por que que tu abriu essas aspas? Percebe que o ponto está entre aspas ali, né? Percebe que o ponto está entre aspas, né? Então 00 é o quê? 00 é os dois primeiros dígitos. Separado, quero que separe por ponto, né? Aí eu vou digitar ó, 000, que são os três zeros, é o 671-5. Então percebe que o ponto ele vai ficar entre aspas, né? 000-5. Só que não é 5, né, pessoal? É o zero. É o zero que fica no final. Isso daqui é um modelo de formatação. Podemos dizer que ele é chamado também de código gabarito, tá bom? Mais para frente no curso, a gente vai estar revisando essa informação, até porque a gente vai formatar números como CPF, CNPJ e CEP, tá bom? Então, quando a gente vai formatar esse tipo de número, a gente coloca um modelo de gabarito para ele, tá bom? Então, 00, aspas, o ponto entre aspas, tá bom? 000, traço, 0. E aí, quando eu apertar OK, olha o que acontece. 23.671-5. Então, as informações aqui estão organizadas já do jeito que eu quero. Ó, 95342-5, 34773-8, tá bom? Beleza. Ok, então. Nicolas, é possível ter informações como informações do estado, por exemplo, eu quero saber a população de um estado, quero saber, ah, quero saber informações a respeito daquele estado, quem é o governador. Você sabia que isso é possível também no Excel? É simples, você vai selecionar essa lista de estados aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo o primeiro aqui, ó? Seleciona Ctrl Shift. Eu venho aqui na primeira célula do Rio de Janeiro, tá vendo? Vou apertar Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift seta para baixo. Vou vir lá na guia de dados também. No campo aqui, ó, de geografia, tá vendo? Geografia. Depois de carregado, pessoal, vai aparecer aqui, ó, o cartão. Então, se a gente clicar nesse cartão, a gente tem as informações referentes àquele estado. Então, eu sei que o Rio de Janeiro está localizado no Brasil, né? O atual líder Eduardo Paes, população 6.747.000. A área, a descrição desse estado, todas as informações. Por exemplo, Roraima, quero saber de Roraima. Clica no cartão, vai aparecer, por exemplo, a bandeira de Roraima e todas as informações referentes àquele estado, né? A capital Boa Vista, líder Antônio, a população, a área, e todas as demais informações estarão nesse cartão, ok? Por meio desse campo aqui, ó, dessa opção geografia localizada no campo de dados, tá? Ok. Então eu já tenho o nome, tenho o sobrenome, tenho o registro dessa pessoa formatado de forma organizada, tem a data de nascimento
E eu precisaria também, no caso da idade dessa pessoa, né, eu poderia inserir uma coluna aqui, ó, Ctrl mais. Então, se você está com um caderninho, já anota aí, Ctrl mais, insere ou exclui coluna ou Ctrl mais, insere, né, coluna ou linha. E Ctrl menos, ó, quando eu clico Ctrl menos, ele deleta aquela coluna ou deleta aquela linha. Então, eu tenho a opção de, ó, aumentar aqui, ó, uma linha, Ctrl mais, deletar a linha, Ctrl menos, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu quero saber a idade. Então, eu vou colocar aqui do lado de data de nascimento. Então, eu vou apertar Ctrl mais, tá? Ctrl mais. Bom, qual função eu vou utilizar para descobrir a idade do Nicolas, por exemplo, tá? Pessoal, essa idade aqui é uma idade fictícia, claro, né? Nicolas sou eu. Eh, mas como que eu faço, por exemplo, para descobrir a idade dele? Eu vou digitar aqui, ó, igual datadiff. Datadiff. Por que datadiff? É uma função do Excel em que eu vou descobrir a diferença de idade, tá? Eu vou abrir parênteses, vou selecionar a data de nascimento, vou digitar ponto e vírgula, função hoje, vou abrir, vou fechar parênteses, vou digitar ponto e vírgula, vou abrir aspas, vou digitar o Y. Por que Y? Y significa que eu quero essa diferença em anos. Vou fechar aspas, vou fechar parênteses. Nicolas, foi muito rápido, repete, por favor. Ok. Para descobrir a diferença de idade, por exemplo, de 1983 para cá, né? Hoje, por exemplo, eu tenho a data aqui do dia 27 de 2 de 2023, certo? Hoje, aqui nesse atual dia, é 27 de 2 de 2023. Eu quero saber a diferença entre hoje e essa data que está localizada aqui, ó, em anos. E aí esse Y aqui significa anos, tá? Então vou apertar Enter. Quando eu apertar Enter, ele vai retornar assim, ó, 18 de 2 de 1900. Só que eu quero deixar esse formato aqui em formato de número geral. Então vou em página inicial, formato de número geral e tiro as casas decimais aqui, ó, casas decimais. E dou 2 cliques para baixo. Então eu tenho a idade de cada pessoa aqui. Eu sei então que o Eduardo tem 34, eu sei que a Antonella tem 46, eu sei que o Davi tem 36 e assim por diante. Então eu tenho a idade dessas pessoas com base na função que foi aplicada aqui, que é a função datadiff. Então a função datadiff ela vai localizar a diferença de uma idade para outra, né? Essa função hoje aqui, se você aplicasse ela de forma separada, por exemplo, ó, igual hoje, abre parênteses, fecha parênteses e aperta Enter. Ele ia retornar 27 de 2 de 2023. Hoje é 27 de 2 de 2023. Se eu salvar essa planilha aqui e abrir essa planilha amanhã, a fórmula automaticamente vai abrir no dia 28 de 2023. Então já fica essa dica aí. Se você tem uma planilha que você fica tendo que colocar a data todo dia de forma manual, anota aí a função hoje. Hoje faz isso automático. Função hoje, hoje parênteses, fecha parênteses. Se você salvar e abrir amanhã, essa data vai abrir no dia 28, né? Se você abrir depois de amanhã, no dia 29, assim por diante, de forma automática. Então, aqui dentro, eu apliquei a função datadiff juntamente com a função hoje. Então, eu quero saber a diferença de idade dessa célula aqui, ó, com base na data de hoje também, em anos. Então, esse Y aqui significa anos. Então, entre aspas, é anos, tá bom? E fecho parênteses, aperto Enter e pronto. Aqui em cima eu coloco idade, idade. Centralizo essa informação, dou um clique aqui na matriz, um clique entre a coluna A e B, tá? E aqui está a minha planilha formatada. Se eu clicar aqui, ó, nessa formatada, vamos ver se ficou igual. Ó, então aqui eu tenho o nome completo, né? Eu tenho aqui o nome completo. Ó, outro ponto que é muito interessante também. Aqui o nome da pessoa, por exemplo, ela tá em uma única célula, né, pessoal? Ó, Nicolas Luiz. Aqui a gente percebe que tá em células distintas, ó. O nome tá para um lado, o primeiro nome, e o segundo nome tá para outro. Vou utilizar uma função que se chama preenchimento relâmpago aqui. Vou abrir a coluna aqui, Ctrl mais. Vou abrir uma coluna. E nessa célula aqui, eu vou colocar o nome de nome completo. Eu quero o nome completo em uma única célula, entendeu? Nome completo. Eu não quero que fiquem células distintas assim, ó. Não quero que fique Nicolas para um lado e Luiz para o outro. Quero completo. Então eu vou digitar a formatação que eu quero. Nicolas, Luiz. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso manualmente, um a um. Tipo, João.
ah, manual João, Cedib. Imagina quanto tempo tu não ia perder fazendo isso de forma manual desse jeito. Então tu vai falar pro Excel assim, Excel, eu vou digitar o primeiro modelo aqui e eu quero que tu aplique o mesmo modelo para o restante tudinho. Então você vai aqui em Nicolas Luiz, que você acabou de digitar, e vai apertar Ctrl E. Então você apertando Ctrl E, olha o que acontece. Então ele unificou todos os nomes. Então Nicolas Luiz ele unificou em uma única célula. João Cedib em uma única célula. Lorenzo Turutac, né? Ele unificou em uma única célula, tá bom? Então, ok, através do preenchimento relâmpago. Então, Ctrl E, já anota aí, Ctrl E, preenchimento relâmpago. Então, quando você digita aqui, ó, Ctrl E, ele copia a mesma formatação. Aqui mais para frente, a gente vai utilizar outros exemplos para vocês visualizarem também como o Ctrl E funciona. Tá? Ele pega basicamente a formatação do primeiro modelo e aplica para o resto. Nicolas, isso serve para número de telefones, CPF, CNPJ, CEP. Funciona também, tá bom? A gente vai dar outros exemplos depois. Então essas células aqui já não se faz necessário para mim, não precisa, porque eu já unifiquei o nome em uma única célula. Então eu dou um Ctrl menos aqui, ou simplesmente eu clico com o botão direito nas colunas selecionadas e venho aqui excluir. Ok. Então eu tenho o nome completo, registro, nascimento, né, idade, setor, salário e filial. Vamos ver se está faltando alguma informação? Então, nome completo, registro, nascimento, idade, setor, salário, filial. E aqui ao lado eu tenho a população. Como que a gente aplica essa população aí, Nicolas? Lembra do cartão que eu comentei com você? Aqui nessa opção de cartão vai aparecer aqui para você, ó. Inserir dados. Quais dados você quer extrair, por exemplo, desse cartão? Então, quando a gente clica em extrair, ele vai extrair informações dentro desse cartão. Ah, eu quero a população. Então, ele vai extrair a população. Depois é só você dar dois cliques aqui para baixo, ó. Ele vai puxar a população de cada estado. Tá? Então eu vou colocar aqui o nome também de população. População. Pronto, população desses estados está aí. A matriz, dá dois cliques aqui novamente para ajustar. Beleza, então. Então aí, ó. Nome completo, registro, nascimento, idade, setor, salário, filial, população. Então a gente acaba de aprender aqui, pessoal, a gente acaba de entender aqui como que funciona ali a formatação de uma planilha totalmente bagunçada. Tá bom? Eu espero muito ter ajudado você até aqui por meio dessa planilha, tá bom? Esse material tá disponível para você, é possível baixar e seguir passo a passo junto comigo, tá bom? Dúvidas, volta, e repete novamente. Então, muito grato pela primeira aula. Vamos então partir para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Até logo. Valeu!